Fala galera, aqui é o professor Igor, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de algoritmos genéticos. E nessa aula nós vamos ter os seguintes objetivos. A gente vai fazer uma definição do algoritmo genético, a gente vai falar sobre os conceitos importantes sobre o algoritmo genético, o que a gente precisa saber para poder entender todos os conceitos que a gente vai aprender nas próximas aulas, e a gente vai dar um exemplo prático de uma codificação de algoritmo genético, ok? Vamos lá então. Bem, primeiro, o algoritmo genético ele usa um modelo computacional baseado no processo de evolução natural das espécies como uma forma para resolver problemas. Então a gente vai ver que ele se baseia na evolução natural das espécies e aplica, né, alguns operadores genéticos que é visto na natureza, né, que a gente tem como bases da natureza, como mutação, como cruzamento entre essas espécies, para poder fazer com que a gente parta de uma solução e chegue a uma solução ainda melhor. Então a gente vai fazer a evolução, como acontece a evolução das espécies, a gente vai fazer a evolução da solução, fazer com que ela melhore a cada geração. Vamos entender como isso funciona. Então, assim, o algoritmo genético é uma técnica heurística, então, obviamente, ele não vai testar todas as possibilidades, né? É importante a gente entender isso. Então, com isso, a gente também não tem a garantia que a gente vai encontrar um melhor resultado, né? Então, a gente também tem que ter isso em mente, tá, gente? Depende de fatores probabilísticos, tanto para a inicialização da população, quanto para o processo de evolução. E é uma técnica aleatória guiada. Isso é importante porque quando a gente fala em fatores probabilísticos, muitas pessoas colocam o algoritmo genético como uma técnica aleatória e na verdade não, ela é uma técnica guiada. Então no princípio a intenção é que a gente consiga gerar pontos aleatórios em vários locais do processo de solução, onde a gente tem o nosso possíveis soluções. E dentro desse universo de possíveis soluções, essas soluções aleatórias que a gente jogou no espaço de busca, elas começam a convergir para uma melhor solução, à medida que a gente faça o algoritmo ir evoluindo. Então a técnica ela utiliza, né, as informações da população corrente, né, da população que a gente está agora trabalhando, que a gente criou, para poder evoluir essa população e chegar num conjunto de soluções melhores para a próxima geração. Isso é muito importante, né? Então ela se baseia sempre em informações da população corrente para poder trabalhar essas informações, evoluir elas e chegar na próxima geração com uma população melhor, com um conjunto de soluções melhores. E a gente tem que ressaltar, nunca use quando for possível, né, usar um algoritmo exato. Se você tem a possibilidade de testar todas as possíveis soluções, nunca use um algoritmo genético, tá? Bem, alguns conceitos são muito importantes e que a gente vai falar nas próximas aulas várias vezes, né? O conceito de cromossomo, gene, indivíduo, população e avaliação, a gente tem que entender para poder entender todas as técnicas que a gente vai aprender daqui para frente, né? Então vamos conceituar tudo isso, né? O que é um cromossomo? Um cromossomo é uma maneira de traduzir a informação do problema de uma maneira viável de ser tratado pelo computador. A gente tem algumas maneiras de codificar. Entre elas a gente tem a binária, numérica, com string. Então assim, representa um cromossomo, ele representa uma solução completa para o nosso problema. É a forma com que computacionalmente a gente vai fazer o tratamento dessa solução dentro do algoritmo genético. Aqui a gente tem um exemplo de um cromossomo onde eu tenho 7 genes, né? Então cada gene é uma partezinha indivisível do cromossomo, tá? Então, por exemplo, ali eu tenho 10011110. Então essa codificação desse cromossomo representa um indivíduo que representa uma solução completa para o problema. A gente vai entender melhor isso agora na frente com os exemplos que a gente vai dar também, tá? É muito importante a gente entender
que essa representação do cromossomo ela é arbitrária, né? E fica muito ao gosto do programador, né? Conforme vocês vão evoluindo no estudo do algoritmo genético, vocês vão ter preferência por estar utilizando um ou outro tipo de cromossomo, talvez por facilidade ou assim, mas dentro de cada um tipo de problema pode ser que um modelo de cromossomo se adapte melhor. Então é importante a gente conhecer todos eles. Mas independente da representação que a gente vai utilizar, a gente sempre tem 3 regrinhas que são muito importantes, né? Ela deve ser o mais simples possível, muito simples. Se houver algum tipo de solução que é proibida, então é preferível que ela não tenha uma representação, que o cromossomo já não deixe ter as representações que são inválidas. Isso é muito importante. Se a gente conseguir fazer isso, né, muitas vezes não consegue, isso fica a cargo. Quando a gente faz a avaliação do cromossomo, a gente verifica que aquela solução não é uma solução válida e acaba, de certa maneira, eliminando aquele indivíduo ou penalizando ele. Então isso gera uma codificação maior do problema e, consequentemente, um tempo computacional maior. Se a gente já não tiver essa representação, pode ser que o algoritmo evolua mais rápido, né? Se o problema impuser condições de algum tipo, essas condições devem estar implícitas dentro da população. Isso também é muito importante. Quanto mais representativa for o cromossomo em termos da solução, inibindo, né, possíveis soluções que não sejam válidas ou condições que não possam ser aceitas pelo problema, melhor vai ser a nossa representação e mais fácil de tratar computacionalmente vai ser. Bem, vamos agora ver uma população de indivíduos, né? A gente tem aí o nosso cromossomo, quando a gente pode ver aqui, né? Então vamos lá, que a gente tem nossa população e aqui nós temos o nosso cromossomo, tá vendo? Ó? O cromossomo, ele é cada indivíduo desse, 0 e 1, 0 e 1 somente, só um desse cara é um cromossomo, que também a gente pode falar com indivíduo, que a gente chama de indivíduo. Então, o cromossomo ele codifica um problema. Então, um cromossomo ele tem uma solução completa para o problema que a gente está tratando e ele representa um indivíduo. Cada partezinha dessa do cromossomo indivisível, a gente chama ele de gene. Então, essa partezinha menor aqui é um gene. Nesse caso, nós temos um cromossomo binário, né? E a gente tem a população que faz parte todos os indivíduos, né? Vários cromossomos que representam os indivíduos. Então a gente tem vários indivíduos, a gente tem uma população. Então assim, sempre que a gente fizer referência à população, a gente tem que ter ideia que a gente vai pegar uma população e a partir dessa população a gente vai fazer ela evoluir, né? Então, quando eu estou falando, normalmente só faço referência à população, é a população atual que a gente está trabalhando. Então, a partir dessa população, a gente vai aplicar métodos, né, de cruzamento, mutação, e a partir dessa população atual, a gente vai criar uma nova população. E a gente espera que essa população seja melhor do que essa população atual que a gente estava, a nova população. Beleza? Então a gente vai ter conceitos de gerações, né, que a gente vai acabar evoluindo o algoritmo genético por várias gerações, né, a partir de uma população inicial. A gente vai ver isso muito bem explicado na próxima aula também. O importante agora é a gente entender o que é uma população, o que é um cromossomo, o que é um gene, o que é uma variação, né? E agora a gente vai ver um exemplo, né, de um cromossomo que a gente tem aqui um conjunto de tarefas, a gente tem as prioridades, né? E é importante a gente saber também que essas prioridades a gente pode usar um conceito de cromossomo por ordem, né? Que a gente só faz a permutação dessas ordens. Então eu vou trocar, por exemplo, prioridade de um para o outro. E a gente tem aqui as pessoas, que na verdade a gente tem um tipo de cromossomo que a gente pode chamar de cromossomo categórico, onde cada gene ele pode ocupar assim, olha, essa tarefa aqui pode ser feita pela pessoa 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, por exemplo. Essa outra tarefa pode ser feita pela pessoa 1, 2 e 3. Então eu tenho categorias, né? Ou seja, são itens que podem representar aquele gene, tá? Então a gente pode ter esse tipo de cromossomo também, isso é muito importante. Então, nesse caso aqui, como que a gente representa uma solução? Que a gente tem um cromossomo duplo, né?
para cada tarefa a gente tem uma prioridade e tem uma pessoa responsável, né? Vocês entendem que a gente pode ter também essa situação de trabalhar com dois cromossomos ao mesmo tempo, né? Então aqui, para a nossa solução, um gene, né, ele vai representar um item. Então a tarefa 3, ela vai ser a primeira a ser executada, porque ela está na prioridade 1, e ela vai ser feita pela pessoa número 5, que seria uma pessoa que eu teria uma tabelinha auxiliar lá que vai me falar qual é o nome dessa pessoa 5, beleza? Então essa daí é uma solução. O conjunto de todas as tarefas, né, dizendo a prioridade de cada uma e qual pessoa vai executar, ele vai ser aplicado dentro da indústria, da fábrica ou de qualquer situação que a gente tenha tarefas, prioridades e pessoas, beleza? Então assim, como eu falei anteriormente, a gente tem algumas representações. A gente tem a representação binária, números reais, permutações e a gente tem valores categóricos. Olha que interessante, a gente viu no exemplo anterior um valor categórico, onde eu tenho, cada tarefa ela pode ser realizada por determinadas pessoas, ou poderia ser, por exemplo, por determinadas máquinas, né? Essa tarefa pode ser realizada por essa ou por essa máquina, essa outra aqui pode ser realizada por essa e por essa máquina, né? Então são valores categóricos, assim como se a gente for tratar patente, direção, por exemplo, norte, sul, leste, oeste, ou um entre os valores que no caso se enquadra também as pessoas. A permutação é o exemplo, por exemplo, da prioridade, onde a gente vai alternar, a gente só vai fazer a troca das prioridades. Isso é muito importante porque quando a gente for trabalhar os conceitos de mutação, cruzamento, a gente vai ter que levar em consideração o tipo do cromossomo para poder fazer a aplicação da nossa técnica, tá? Então isso é muito importante a gente entender essas diferenças, beleza? Vamos lá então, o que é avaliação? A gente viu o que é uma população, a gente viu o que é um cromossomo, um gene e um indivíduo. Mas, por exemplo, a avaliação ela é feita em cima das informações do cromossomo e é dada a nota, né, para o indivíduo. Então, cada indivíduo, cada pessoa vai ter uma avaliação em cima do problema, tá? E essa avaliação é em cima da nota de toda a solução, né? O indivíduo ele representa uma solução inteira. Então, assim, o que é a avaliação? Representa a medida de desempenho de um indivíduo em um ambiente. É obtida através da função objetivo ou função de avaliação. É uma nota dada ao indivíduo na resolução do problema. Então, qual é a avaliação desse indivíduo? Quão bom esse indivíduo foi para resolver o meu problema, né? Então, essa tem que ser uma avaliação. Pode ser em função do tempo, por exemplo, essa solução que eu fiz aqui, eu demoro um tempo de 8 horas para resolver. Nessa outra solução, nesse outro indivíduo, ele vai demorar 7, então eu tenho um tempo menor. Então, a gente vai tentar evoluir para reduzir o tempo, né? Pode ser também em relação ao custo, pode ser em relação ao tempo de máquina e assim por diante, né? A gente pode ter várias funções de avaliação, mas é importantíssimo que a gente tenha uma forma clara, né, de avaliar todos os indivíduos, uma forma única, que vai representar um valor. Será usada para a escolha dos indivíduos e seleção do pai, sendo a forma de diferenciar entre boas e más soluções para o problema, tá? Isso é muito importante. E importante também a gente entender que quando eu tenho um indivíduo mal qualificado, não quer dizer que talvez ele seja todo ruim, né? Às vezes, por exemplo, como a gente tem um cromossomo que pode ser muito grande, talvez uma pequena parte desse cromossomo tenha uma solução ali, talvez a escolha de uma determinada máquina, uma pessoa, uma prioridade, que ela pode ser muito importante para o problema. Então é importante que quando a gente for fazer o processo de evolução, a gente vai entender isso na próxima aula, que a gente permita que indivíduos, mesmo com qualificação mais baixa, eles possam reproduzir, eles tenham a possibilidade de reproduzir, mesmo que sejam menores. A gente vai entender isso depois. Bem, então a gente está vendo aqui agora uma população, né? Tem vários indivíduos, cada indivíduo a gente tem uma avaliação. Vocês estão vendo que a gente tem ali fitness, né? Que é a avaliação que a gente tem daquele indivíduo para o problema que a gente está atacando, tá? A gente vai ver um exemplo agora, que foi um exemplo prático que a gente fez um artigo uma vez, de um bloco, né? Isso aqui foi feito por IFES de Cachoeiro, e lá a gente tem diversas antenas, né? E essas antenas, cada antena dessa, ela conseguiria atender um bloco e um determinado número de computadores. A intenção é a gente descobrir
qual é a configuração de quais pontos a gente vai colocar a antena para que a gente tenha o máximo possível de computadores atendidos, né? Então aqui a gente tem as distâncias. A distância é um fator importante porque a gente tem uma função objetivo que foi utilizada, foi o número de computadores atendidos, né, dividido pela distância. Então, quanto maior a distância, né, a somatória das distâncias, porque quando a gente trabalha com wireless na antena, quanto menor a distância, melhor a qualidade do sinal. Então, se eu tiver uma solução que tem 100 indivíduos com uma distância de 100 metros, por exemplo, estou dando exemplo, né? Então eu vou ter uma avaliação de 1. Mas se eu tiver a mesma quantidade, né, de computadores atendidos, como é o dobro da distância, eu vou ter metade da avaliação. Então é melhor eu pegar a quantidade de computadores atendidos dividido pela distância menor, beleza? Então vamos lá. A gente tem aqui um exemplo do desenho, onde a gente tem aqui, ó, essa antena, por exemplo, ela não está atendida número 5, a antena número 2, ela está atendida. Então como que a gente codifica isso no nosso cromossomo? 1 vai representar as antenas que estão sendo atendidas, então no caso a antena 1 ela estaria sendo usada, a 2 nesse exemplo não estaria sendo usada, a 3 também eu não vou usar, a 4, a 5 e a 6 eu vou usar e a 7 não. Então para esse cromossomo aqui que representa um indivíduo, eu teria uma avaliação que seria, por exemplo, a quantidade de computadores, né, que seriam os computadores que estão dentro do círculo aqui, que atende, né, que são atendidos, né, que estão sendo atendidos pela wireless, pela essa antena, e o fator de desempate seria a distância que eu tenho desses computadores para a antena, beleza? Pessoal, o que eu queria falar basicamente hoje é isso. Os conceitos que a gente aprendeu aqui, a gente vai utilizar daqui para frente no nosso curso. Então, um forte abraço para vocês e até a próxima aula.